Bom, agora no último vídeo que eu vou fazer da série, tá? Eu vou falar sobre o meu projeto de edificar uma nova empresa, tá? Ok? Significa o seguinte: o meu objetivo com a questão do projeto da nova alta sociedade 50% é possível fazer, tá? 50% é possível fazer, mas os outros 50% é como se fosse uma utopia, né? Por quê? Porque muitas pessoas, tá, não querem mudar completamente as coisas. Então, a minha contribuição, tá, para este mundo, pelo propósito que Deus tem colocado em mim, tá, é justamente esse, tá? Propor a mudança desta alta sociedade, tá? Significa que, mudando essa alta sociedade, eu estou fazendo o meu trabalho no que diz respeito ao meu serviço ao Messias, tá? A Jesus Cristo e a Deus, tá? Ok? E o meu trabalho que, no caso, eu defino como diplomático, tá? A parte diplomática. E falando de maneira pessoal aqui, para eu não colocar alguma coisa que eu não quero colocar aqui, considerando que tem cagalhões encostando o cu no meu olho. Então, a minha contribuição para a sociedade é justamente uma estratégia, tá? E um incentivo, tá, de que seja mudado esta alta sociedade, tá, para mudar a sociedade de maneira geral, ou seja, como sempre foi meu propósito, tá, mudar o mundo, né? Ok? Uma das coisas que eu quero é mudar o mundo. Pronto. Mas agora falando de maneira mais pessoal a respeito da minha empresa, tá? Não é da minha ambição pertencer à alta sociedade, tá? Mas justamente edificar uma empresa, tá? que não venha a ser atentada, tá? Ou prejudicada por esta alta sociedade. Consegue entender? Consegue entender? Ou seja, fazer o máximo que eu puder para que a minha empresa possa estar estabilizada, tá? E não ser incomodada por uma alta sociedade que financia criminosos. Consegue entender? Como eu falei aqui, tá? E contribuir até mesmo, tá, para que pessoas da alta sociedade não vão para o inferno, tá? Se eu estou salvando a vida deles diante de Deus, tá, falando essas coisas para eles, porque qualquer pessoa, tá, que destruiu alguma coisa de alguém vai para o inferno e vai pagar por cada coisa que fez nesse mundo, tá? Então, a observação deles em relação a essas coisas culmina na salvação deles mesmos, tá? Uma das coisas que eu venho falando a respeito de Deus é o seguinte, tá? Quando Jesus Cristo falava a respeito de salvação, tá? Tudo, no que é meu é tudo meu, tá? Ok? Nunca aprendi de outra pessoa. Uma das coisas que Jesus Cristo falava para as pessoas a respeito de salvação, tá? É que às vezes as pessoas têm a impressão, a pessoa que é religiosa, tanto a pessoa religiosa quanto a pessoa que está assim envolvido bastante assim com paixão por Deus, né? A ideia de que você tem que agradar a Deus, né? Num sentido assim, poxa Senhor, eu te amo muito, né? Eu tenho muita apreciação pelo Senhor, me importo muito mesmo pelo Senhor. Claro, isso faz parte do ensinamento de Deus, tá? Ok? Mas isso daí é uma coisa que Deus revela, Deus revela à pessoa pessoalmente. Mas quando Jesus Cristo fala de salvação, tá? Quando ele fala de salvação, é como se a pessoa estivesse num barranco, tá? A ponto de cair. E falasse assim: olha, cara, eu estou te avisando que se você sair daí, gostando de mim ou não, se você continuar aí, você vai cair lá embaixo. É assim que Jesus Cristo usa as palavras dele para alertar as pessoas a respeito da condenação do inferno, tá? É como se ele tivesse mais preocupado que a pessoa não venha se fuder eternamente, tá? Porque é isso daí que vai acontecer com pessoas que fazem essas coisas, tá? Como, por exemplo, encostar o cu no olho dos outros, vai para o inferno, ok? Vai pagar por cada vez que fez isso, ok? E eu já falei para você, eu já usei outro simbolismo também, falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele chegou e falou dele mesmo, tá? Que ele perseguia de ruindade mesmo, tá escrito ali. Ele, quando perseguia pessoas para a lei antiga, tá? Ele fazia de ruindade, ele fala que ele fazia de ruindade mesmo, ao ponto de obrigar pessoas a blasfemarem, tá? Ameaçar pessoas de blasfemarem contra Deus, tá? E meter pessoas em prisão e ainda estar envolvido em execução de várias pessoas, tá? Não, de acordo com as palavras dele, ele talvez até nem chegou a matar alguém, mas ele estava envolvido no meio dos caras que faziam isso daí e metia pessoas em prisão por causa disso daí.
labutou muito, tá? Ele chegou a dizer que ele era indigno, inclusive, de herdar a salvação por causa dos pecados que ele cometeu contra a vida dos outros por causa disso daí, tá? Então esses indivíduos que acham que vão, pô, cara, um dia todo mundo, mas não vai mesmo, mano. Tu vai provavelmente pagar caro pra caramba cada coisa que você fez. Não é assim não. Isso daí é com o seu diabo lá, com Deus não. Deus não é um babaca igual a você não, ok? Então essa que é a situação, tá? Qualquer pessoa que está prejudicando os outros, tá, vai pagar por isso daí, tá? Ok? Então significa que o quê? Fazendo a minha parte, tá? Contribuindo para que esse negócio de oráculos de demônios, de coisas, de estratégia mirabolante, não falando a favor daqueles que são mal intencionados, mas daqueles que estão envolvidos, né? Por exemplo, há um tempo atrás eu cheguei a falar, por exemplo, né, sobre, não vou citar diretamente, mas por exemplo, se uma pessoa é herdeiro de alguma coisa e ele tem e outras pessoas estão envolvidas naquilo ali, e os costumes vêm antes dele, e ele é a pessoa que está envolvida naquilo ali, como é que essa pessoa vai se colocar contra aquilo ali? Somente com muito assim, cuidado essa pessoa vai poder ser uma pessoa que vai se posicionar contra. Por exemplo, na Bíblia, né? Quando a pessoa tinha o poder de decisão, por exemplo, o rei Ezequias, por exemplo, o rei que veio antes dele, tá? Fez tudo errado, né? E ele, no caso, ele assumiu a posição de fazer o certo, ou seja, ele estava envolvido por ser o herdeiro, mas ele podia deixar as coisas correrem aquela maneira como estava ali e não se envolver, porque ele era o herdeiro. Mas na verdade ele tomou a posição a própria autoridade mesmo, de ser um rei, ele se colocou aquilo ali. E muitas pessoas não podem fazer isso. No caso dele, tá? Várias pessoas fizeram isso daí na Bíblia. Outras pessoas às vezes não tomam essa posição por causa dos outros envolvidos, entendeu? Ok? Então esse aqui é o ponto que eu estou falando. A pessoa que pode mudar, tá? Como eu falei, se você pode dar um passo, você dê o passo. Se você não pode dar o passo, então eu não estou querendo comprometer ninguém, tá? Mas toda pessoa que pode de fato dar um passo e mudar alguma coisa, tem essa obrigação, ok? Então vamos lá. Quando eu falei isso, praticaram magia negra no meu cu. Já falei que quem pratica magia negra no cu dos outros, tá? Para dar um tiro no cu dele, tá? Ok? Por exemplo, eu já falei para você também que quando Jesus Cristo estava pregando o Evangelho, não era da alçada dele que fosse apedrejado um indivíduo que estava praticando magia negra em outra pessoa. Provavelmente Jesus Cristo até lamentava esse indivíduo aí, viu? Estava encostando o cu no olho dos outros, foi apedrejado, como eu disse, que eu não vim revogar nem um i nem um tio da lei, ok? Então é isso daí, tá? Encostou o cu no olho dos outros para dar um tiro no meio do seu olho, se é que você não entendeu ainda. Agora vamos continuar. Agora falando do meu projeto, imagine que eu consigo, tá? Fazer este bom trabalho, tá? De modificar essa alta sociedade. Pronto, seria isso muito bom, né? Seria e é muito bom. Isso vai mudar toda a sociedade, tá? O objetivo de mudar toda a sociedade. E aí eu edificar a minha empresa, como eu já falei. Eu fiz o desenho, tá? O desenho que eu coloquei foi o quê? Um chão, uma linha do chão e uma pirâmide. E do outro lado está todas essas empresas congregadas e os bandidos na parte de baixo com o símbolo do olho do cu de Horus, né? Na parte do cu da pirâmide. Tudo aquilo ali. E aí está a Microsoft, está o SBT, todas essas empresas. E aí fica aí, ó, o conselho, o projeto da nova alta sociedade, meu projeto diplomático, de mudar isso daí. Eles estão ali. Numa outra linha está o ramo da minha empresa. E aí é como se esse ramo cresceu numa árvore e no ponto mais alto está eu, que sou o Big Boss. No ramo esquerdo e um ramo direito, um lado e outro. E aí eu criei o modelo do projeto. Zanzi, Natalie Portman, 8 Ladies, Escola de Arte, a Escola de Arte Zanzi, empresa de literatura, filmes, tá? Etc. e tudo mais, a Escola de Arte Marcial, tudo isso daí, tudo que eu carrego comigo, meu trabalho. Pronto, edificar essa empresa aí, ok? Significa que a minha ambição não é pertencer a esta alta sociedade, porque, como eu falei, para fazer parte de uma alta sociedade e caminhar com essas coisas, isso não é do meu interesse, né?
Mas se existe uma alta sociedade que considerou as coisas que eu falei e automaticamente se interessou por dar uma punhalada no olho de tudo que praticou magia negra no meu olho e de dar um tiro no cu de tudo que praticou magia negra no meu cu, essa alta sociedade é apta para patrocinar este projeto, patrocinar esta alta sociedade que eu falei aqui, para patrocinar este projeto, tá, que não vai fazer nenhuma dessas vontades. Consegue entender? Poxa, Jorge, mas presta atenção, eu coloquei as ideias, mas que tipo de coisas na prática seriam feitas para aprimorar essas? Isso daí já é outro assunto, tá? Isso daí eu não revelei, eu coloquei somente, eu só apontei os pontos negativos, tá? Eu apontei o que está errado nisso, o que está errado naquilo, tá? Sobre soluções eu me abstive de não falar nada, graças a Deus, tá? Ok? E se você viu alguma coisa que está encostando o cu no meu olho, se pondo a fazer, se você matar isso, agradeço bastante. Esse indivíduo está tentando tomar o meu lugar, substituir, roubar o que é meu e me fazer passar por uma pessoa sem nada, ok? Está me degradando, ok? Se você alguma vez viu alguém fazendo isso e você matar isso daí, agradeço bastante. Você está cumprindo um bom trabalho da Bíblia. Tem até uma passagem que diz assim, ó, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, ok? Ok? Está no Antigo Testamento, não está no Novo não, tá? Isso aqui é texto do Antigo Testamento. Se é que você me entende, ok? Bom, lembra do que acontece com o indivíduo que pratica magia negra no olho de alguém, que eu já falei para você, que na Bíblia é apedrejado. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Junto, é isso daí. Acho que você está começando a entender. Bom, então é isso daí, tá? Então o projeto de uma empresa, tá? O projeto da alta sociedade caminhar junto, tá? O projeto de uma nova alta sociedade vai caminhar junto com a originação da minha empresa. Uma empresa que não vai ser incomodada pelo Netflix, não vai ser incomodada pelo SBT, não vai ser incomodada por nenhuma dessas empresas que estão aí lutando, tá? Para poder promover cada vez mais propósitos decadentes. E nesta empresa, tá? Nenhum desses, o que eu posso falar a respeito do propósito dessa empresa é que tudo isso daí de decadente que essas empresas fazem nunca vai ter na minha, ok? Na minha empresa nunca vai haver isso daí, tá? E aí a última coisa que eu quero colocar é sobre a agregação de pessoas, tá? Vamos lá. Eu vou falar um pouco, usando como 12 minutos, usando como simbolismo a Zanzita e a Natalie Portman. Qualquer pessoa, tá, que se procede à imagem ou favorável, que parece bastante conveniente às coisas que eu falei nos outros vídeos, não é do meu interesse agregar. Seja a própria Zanzi e a Natalie Portman e as 8 ladies que eu citei aqui. Qualquer pessoa que caminha, que acha muito bom aquelas coisas ruins que eu mostrei aqui, não me interessa em agregar essa pessoa. Ponto, ok? O meu objetivo, tá, é como se eu fosse um resgatador, tá? É como se eu fosse é como se fosse a lista de Schindler, tá? Tem até um filme bacana também que é semelhante à lista de Schindler, que é um filme chamado Perlasca. Ele fez a mesma coisa aqui na lista de Schindler. Teve uma parte que estavam pegando várias pessoas para o campo de refugiados. E aí ele falou assim, ó, pega aí os caras que você tem que pegar aí e vambora, tira essas pessoas. Aí ele foi, tinha uns conhecidos dele. Aí ele falou assim, fulano, vem, eu consegui liberar que você saia. Ele foi e tirou 2 ou 3 pessoas que estavam no campo, que iam para o campo de concentração. Aí ele falou, aí o cara foi, se distraiu e falou assim, aí ele começou a inventar vários nomes, fulano de tal, ciclano, você também, pode vir. Ele foi puxando várias pessoas. Foi tirando várias pessoas que foi semelhante à lista de Schindler. E no caso eu tenho para mim que ele não era judeu, tá? Ele era italiano, um troço assim. Então o meu objetivo é pegar os excelentes, tá? Ok? São justamente esse pessoal que não se identifica com essas práticas nojentas, tá? Que gostaria de sair disso daí, que foi enganado por isso daí, que não se identifica com isso daí, que nunca destruiu aquilo que é dos outros, tá? Ok? Que se interessa em trabalhar com competência, tá? Ok? São essas pessoas que eu estou procurando. Pessoas que nunca se atreveram a destruir o que é dos outros, ok? Porque você sabe, por exemplo, que quando o SBT prega
puxar determinadas pessoas, eles estão interessados justamente naqueles, tá, que provavelmente vão se fuder, eles vão se fuder porque fizeram merda na vida dos outros, eles são indivíduos que fizeram errado a vida inteira e, poxa, agora eu vou passar para o outro lado, né? Esse daí não, eu não tenho interesse nenhum nesses aí. Aquilo que encosta com no olho que se foda, isso daí foi, tá? Acho que você se enganou a respeito do que eu falei. Eu estou interessado, se fudeu, você encostou com, se fudeu, não estou nem interessado em você. Eu estou interessado, tá? Você entendeu? Eu estou procurando os melhores, você entendeu? Quem são esses melhores? São justamente essas pessoas, tá, que estiveram ou estão envolvidos com toda essa merda, vai falar assim, ó, eu nunca quis fazer parte disso daí, ó. Eu nunca quis fazer isso, né? Vamos lá, outras ideias, ó, eu nunca quis fazer isso, tá? Eu não gosto disso, eu nunca gostei disso, né? Eu nunca destruí ninguém. Eu fui obrigado a fazer isso, ok? Eu fui obrigado a fazer isso, então eu não podia fazer de outro jeito. São esses que eu estou procurando, esses são os melhores, tá? Eu estou procurando os melhores, os excelentes, tá? Ok? Que mais? Ok? Olha, eu sofri muito, tá? Eu sofri muito por causa disso. Esse é o pessoal que, ó, eu nunca encostei a fusqueta no olho dos outros, ok? Esse é o pessoal que eu estou procurando, tá? Eu nunca encostei o cu no olho dos outros. Ou então, eu me arrependo, tá? Me arrependo disso, entendeu? Eu sempre me arrependi, né? Eu me arrependo, cara. Eu me arrependo, mano. É isso, volta lá, continua se arrependendo em outro lugar. Eu sempre me arrependi. Isso, a gente tem que usar o verbo, concordância temática da maneira certa, né? Eu sempre me arrependi disso. Essas pessoas que eu estou procurando, tá? São esses que eu estou procurando. Ou então eu não sabia disso, eu não sabia disso. Eu queria fazer de outro jeito, né? Ok? Tudo isso daí, tá? Diferente de mim, tá? Que desde o começo eu já sabia, tá? Ok? E nunca me envolvi em nada disso, tá? Ok? Esse negócio de saber sempre soube, tá? Ok? Ninguém nunca me ensinou. E a questão do... Pronto, então é isso daí, tá? Então essas são as pessoas que eu estou procurando, tá? Ok? É isso daí. Falando assim para ficar uma coisa de entretenimento, né? Falando dentre qualquer tipo de pessoa, mas falando dos atores, né? Por exemplo, todos esses atores que eu tenho falado aqui, os atores. Aqueles atores famosos, né? Ó, se eles estão dentro dessa exigência aqui, aí sim eles são procurados por mim. Caso contrário, não. Ok? Ó. Eles estão dentro disso daqui. Sim. Então eu estou procurando por eles. Não, eles não na verdade o contrário de tudo isso daí que você falou. Aí não. Ok? Aí nesse caso não.